Olá, você está na GV News, seu canal de jornalismo exclusivo da Grande Vitória. A gente entrevista agora o presidente do Cid Bares, Wilson Vettorazzo Calil. A gente vai conversar sobre a proposta de fechamento dos bares para diminuir a violência. Uma proposta polêmica que o Cid Bares não concorda muito. Senhor Wilson, muito obrigado por sua presença aqui na GV News. Eu que agradeço. Por que o Cid Bares não concorda com essa proposta de fechar os bares mais cedo para diminuir a violência? Na verdade, motivos não faltam, né? Essa proposta foi exaustivamente discutida, já foi encontrada uma solução para ela lá atrás, e sempre que o poder público não consegue dar uma resposta adequada para a segurança pública do cidadão, ele começa a arranjar factoides como esse. Dessa vez, volta à baila essa mesma conversa. Não tem sentido nenhum. Nós temos uma legislação que foi aprovada em 2007 que já prevê a punição para os bares que vendem ilegalmente bebidas alcoólicas. Não só os bares ambulantes, que regulamenta a venda da bebida alcoólica. E a gente sabe que nesses bairros muito violentos, depois de meia-noite, não tem praticamente, eu acredito que não tem nenhum. Na época, inclusive, nós fizemos um levantamento, não tinha nenhum bar que não fosse clandestino. Então, bastava a fiscalização das prefeituras ir a esses locais e, chegando lá, pedir o alvará de funcionamento, pedir o CNPJ, e eles não têm nada. Então, simplesmente fecham essas casas. Porque, na verdade, eles não são bares, eles são estabelecimentos que, via de regra, vendem, inclusive, drogas, esse tipo de coisa toda. Então, isso resolvia, na época, todo o problema. Além do que, era antidemocrático, que você fizesse um fechamento de bares só nas áreas de subúrbio. Quer dizer, a população lá, além de não ter segurança, vai passar a não ter lazer também. E deixasse nas outras áreas esses estabelecimentos abertos. Assim como seria também um absurdo que você fechasse esses estabelecimentos nas áreas turísticas da cidade, e aí você transformaria a Grande Vitória e o Espírito Santo, a cidade do Espírito Santo, em cemitérios onde não haveria diversão pública nenhuma, tudo em nome de se cuidar da segurança pública, que é obrigação do Estado. Na verdade, a conversa devia ser assim: olha, a polícia está à disposição para ajudar vocês, para que vocês possam funcionar com segurança. Essa era a conversa. Então, inverteu-se essa conversa, e aí, além da gente sofrer toda essa insegurança, quer dizer, a gente sofre porque nós somos assaltados, o nosso cliente é assaltado e fica com medo de sair de casa para frequentar os nossos estabelecimentos, o nosso funcionário é assaltado quando ele vai voltar para casa num ponto de ônibus, porque ele também não tem condução para voltar para casa no horário adequado, enfim. E aí começa a se transferir para a iniciativa privada todas as obrigações do poder público. Uma distorção ridícula como essa, de dizer que nós somos os responsáveis pela insegurança. Vocês já conversaram com os prefeitos para tentar que eles entendam e não participem? A gente conversa frequentemente, Eu, por exemplo, lá em Vila Velha, o Rodney, que na época era o secretário de Segurança que criou essa lei, eu li inclusive ontem no jornal, ele está fazendo as fiscalizações que tem que fazer. Então vai aos bairros e fechou diversos estabelecimentos em bairros essa semana já, e ele tem feito isso com frequência, o que resolve o problema. E nós vamos ter agora uma reunião com o Juninho lá em Cariacica também para tratar desse assunto. Já tínhamos conversado com ele anteriormente, porque isso é uma coisa que vira e mexe e volta. Quando o poder público sente que ele não consegue dar resposta, começa a ser muito cobrado pela imprensa, ele inventa um factoide, e aí o nosso secretário está inventando esse. E mais, lamentavelmente, diferentemente do que fez na época o secretário Rodney, esse atual secretário de Segurança não quer saber do setor. É como se o setor não existisse para ele. Isso é lamentável, A gente está aí para contribuir, para colaborar, com o conhecimento do setor que nós temos, como nós fizemos nessa época que foi aprovada essa lei pelo governador Paulo Artung. E agora fica esse tititi daqui e de lá, mas sem que o setor seja envolvido numa discussão como essa, que tem tudo a ver conosco. Quer dizer, vocês não se sentem responsáveis pelo aumento da violência? Deus me livre, pelo contrário, nós somos talvez a maior vítima dela, porque, como eu te falei, a gente é vitimado nas três faces. É o funcionário, é o cliente e somos nós, assaltados sempre. A gente já trabalha nisso há muitos anos.
Teve uma época que nós oferecemos para o poder público, inclusive eu estou vendo que agora em São Paulo começa a funcionar, uma coisa que a gente já tinha planejado com o poder público aqui, que era colocar todas as nossas câmaras de vídeo monitoramento à disposição da polícia, entendeu? Mas não adianta essas coisas num caminho, porque lamentavelmente o Estado não tem estrutura para poder fazer isso, e aí ficam sendo criados factoides como esse para tentar dar uma satisfação à sociedade pela insegurança em que ela vive. Quer dizer, fechar bar para o senhor não resolve o problema de segurança? Não, tenho certeza absoluta. Nós não temos nada a ver com a segurança pública, pelo contrário, nós somos vítimas da insegurança pública. Quer dizer, a ingestão de bebida alcoólica, quer dizer, as pessoas estão no bar, bebem, discutem e acabam acontecendo os crimes. 85%, então sempre tem a estatística, né? Tantos por cento dos crimes são por motivo fútil e porque as pessoas discutem nos bares e aí acabam um dando um tiro no outro, dando uma facada e tudo mais. Quer dizer, isso não atinge vocês, assim, do ponto de vista da informação que eles passam. Na verdade, a maioria desses bares aí, onde ocorrem coisas desse tipo, são clandestinos. Né? São em bairros muito pobres, quer dizer, uma vendazinha que o sujeito abre, e aí de dia e de noite, com certeza absoluta, não tem, depois de meia-noite num bairro muito violento, nenhum bar legalizado, funcionando, porque o sujeito tem medo. Quem é que vai ficar num bairro desse aberto sem ter segurança pública nenhuma? Né? Então, a posição que tem que ser tomada é exatamente essa, é fiscalizar esses bares. Com certeza absoluta, eles vão resolver o problema fechando, e a gente na época inclusive tinha a proposta de se o sujeito quisesse legalizar, a gente legalizaria ele, mas ninguém queria, porque isso não interessa. Né? Na verdade, esses bares não tem porquê, não querem se legalizar. Hoje você tem opção para legalizar tudo, até ambulante. Né? Você tem o MEI, que é o microempreendedor individual, ele pode se legalizar devidamente. Então, vender bebida alcoólica sem a devida autorização do poder público é proibido, tem que ser fiscalizado. Agora, se o Estado também não fiscaliza, se o município também não fiscaliza, aí volta a responsabilidade para nós, será que nós vamos também ser encarregados de fiscalizar? Né? Então, a gente espera que, primeiro, o Estado tenha uma posição de nos ouvir, né? Que até hoje, para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, esse setor não existe. É culpado. Né? Ele é culpado, mas ele não existe, entendeu? Ele não existe organizadamente, e eu falo até com muito orgulho que o nosso segmento tem uma representação bastante atuante, né? Nós vamos em todas as reuniões necessárias, nós participamos de tudo, como participamos inclusive da discussão dessa lei, né, que regulamenta a venda de bebidas alcoólicas. Participamos inclusive nacionalmente, que a gente faz parte da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, da qual nós temos a primeira vice-presidência. Quer dizer, então, por que não conversar com o setor? Por que ficar jogando um factoide aí que não vai resolver e que, acima de tudo, inclusive, é inconstitucional? O senhor disse uma coisa interessante, quer dizer, vai penalizar a população mais pobre, porque eles não vão fechar 10 horas, boate aqui na Ilha do Boi, na Praia de Camburi, eles não vão fechar as boates 10 horas da noite. Não tem como fechar uma boate com a hora que ela abre, né? Pois é, então, quer dizer, então isso foi o que ocorreu naquela época, na discussão, foi isso aí. Quando se chegou nesse impasse, nós vamos fechar na periferia toda. E aí aqui não, né? Até porque não teria sentido fechar essas casas aqui. E aí, a população de lá, além de não ter segurança, não vai ter lazer também. Ela não tem direito a lazer porque o Estado não consegue dar segurança para o cidadão, para ele ter o seu lazer. Sabe? Por todos os aspectos que você possa olhar, é uma coisa totalmente absurda. Discrimina muito a população mais pobre, né? Claro. Bota um carimbo na população mais pobre. Você Isso é aí. responsável pela violência. Mas a gente sabe que a rapaziada que tem dinheiro também bebe, também mata, também bate com o carro. Claro, claro. Não, e outra coisa também, você não bebe só em bar, você bebe em casa. Aí, de um tempo para cá, com o advento da lei seca, tem acontecido aí muitas festas particulares. Porque como a polícia fica centrada num local de concentração de bares, as pessoas estão fazendo festas, alugam algum lugar, faz uma festa lá e sai de lá todo mundo doido e não tem fiscalização, porque naquele local é um local que não se espera que aconteça esse consumo. Então, quer dizer, está caindo o movimento da gente já
de muito tempo para cá, por todas essas questões, pela lei seca, pela insegurança, pelo comprometimento da renda da população, com todas essas benesses que o governo andou dando para se comprar as coisas sem imposto, com imposto menor. E aí a gente sabe que toda vez que a população fica endividada, o que ela corta é o lazer, né? E aí atinge em cheio os nossos estabelecimentos. Aí o governo também, quando erra, como errou agora na coisa da energia elétrica, depois vem aumentar o imposto da bebida para corrigir a distorção. Toda vez que ele erra, ele aumenta o imposto para corrigir o erro que ele cometeu. E tudo em cima desse segmento nosso. Esse segmento nosso é o segundo maior empregador do Brasil, e não é diferente aqui no Espírito Santo. Depois da construção civil e logo atrás da construção civil. Quer dizer, eu não sei qual é o interesse que existe em desempregar gente. Enfim, eu acho que é preciso amadurecer mais isso, pensar nisso de forma adequada para que a gente possa efetivamente chegar à conclusão correta. A gente está à disposição, queria reiterar aqui que nós estamos à disposição para fazer qualquer debate nesse sentido, né? E estamos aguardando, eu vou inclusive sexta-feira agora, vou estar em Cariacica conversando com o prefeito Juninho, com as pessoas que têm interesse nesse assunto, todas, para que a gente encontre uma solução adequada para esse problema, sem prejudicar, por exemplo, no caso aí, o município de Cariacica, que seria muito prejudicado caso se tomasse uma atitude desse tipo. Quer dizer, mas para tomar essa atitude, como é que ela vai ser tomada? Quer dizer, vai ter que ter um decreto, vai ter que ter uma determinação do prefeito? Como é que isso será implementado? Teria que ter uma lei municipal. Cada município fazer uma lei determinando o horário de fechamento dos seus estabelecimentos. Exatamente. Mas atinge a todos, né? Quer dizer, não vai atingir só, ou vai botar assim, bairro tal, fecha 10 horas, bairro tal, fecha 11 horas. Exatamente. Como é que será isso? Esse é o problema, eu não sei. Na época dessa lei, a Secretaria de Segurança Pública tomou a iniciativa, e eles têm todas as condições para isso, de mapear as áreas mais violentas, né, para atuar nelas, mas atuar de forma democrática. Atuar indo lá e deixando aberto, se é que tem algum bar que esteja legalizado, e fechando aqueles que não estão legalizados. Você resolveria o problema, porque, como eu estou lhe dizendo, naquela época, pelo menos, 100% eram ilegais. Depois aqueles que funcionavam depois de meia-noite nesses locais muito violentos. Então se resolvia o problema democraticamente, sem atingir o lazer da população mais pobre, que tem todo o direito de ter o seu lazer. Quer dizer, então a implementação, a ideia pode ser uma ideia que pode ter um lado, assim, entre aspas, simples, mas a implementação não é tão simples assim, porque vai haver reação de alguns grupos da sociedade e vai haver reação, por exemplo, se não atingir alguma área nobre, porque as pessoas mais carentes vão reclamar, porque ele está me discriminando, dizendo que só eu sou violento. Quer dizer, vai ter essa discussão também. Exatamente, exatamente. Então, e aí seria um total absurdo que você fechasse tudo, né? Então a cidade vai dormir às 10 horas da noite, daqui a pouquinho vão colocar aí como é que chama? Uma lei que as pessoas têm que ir todas para casa. Toque de recolher. Toque de recolher para resolver a segurança pública. Então, né, nós estamos realmente, definitivamente, nós estamos no caminho errado. Eu sei que o governador Casagrande tem procurado fazer esforços na direção de resolver isso. A gente sabe que esse é um problema de dificílima solução, né, mas eu acho que a gente tem que caminhar na direção certa para solucionar. Eu acho que definitivamente criar factoides como esse para tentar justificar o fato de ainda não ter conseguido resolver o problema da segurança pública, definitivamente não é uma boa ideia. Ok, obrigado pela sua participação aqui no GV News Entrevista. A gente vai tentar ouvir a Secretaria de Segurança, os prefeitos, para que essa discussão, eu acho que é uma discussão importante para a Grande Vitória. Quer dizer, afeta o direito de todo mundo de escolher, fazer as suas próprias escolhas, né? Não tem dúvida, não tem dúvida. Eu acho que, lamentavelmente, com toda essa legislação que tem acontecido, a própria lei seca, que sem discutir o mérito dela, mas os nossos estabelecimentos, que sempre foram um exemplo de lugar onde se vai comemorar, onde se vai festejar, né, um lugar de alegria, de encontro, a gente costuma dizer que o local mais democrático que existe é o bar e o boteco, começa a ficar com a cara de que é um lugar onde as pessoas se reúnem para sair matando os outros,
né? Que é de tudo é uma mentira, né? Ninguém se reúne em bar para sair matando ninguém, né? E a responsabilidade do cidadão tem uma legislação que faz com que ele tenha responsabilidade. Está aí a lei seca, vamos fiscalizar, pô, né? Está aí essa lei que proíbe a venda ilegal de bebidas alcoólicas, vamos fiscalizar, na verdade, mas definitivamente não é o caso de se tirar o lazer da população em função de que o Estado não consegue dar a resposta adequada para ela. Ok, mais uma vez, obrigado por sua participação. Estamos abertos sempre aqui, se o senhor quiser dar algum esclarecimento. Tá, eu que agradeço. GV News, a TV da Grande Vitória. A gente volta em instantes com novas informações. GV News, porque informação é coisa séria.